Nessa aula nós continuamos as funções inorgânicas, falando ainda sobre os ácidos, especificamente as classificações que esses ácidos apresentam. Tá legal? Muito bem. Primeira classificação é quanto à presença do oxigênio. Existem ácidos sem oxigênio e existem ácidos com oxigênio. Você tem os hidrácidos e os oxiácidos. Hidrácidos não têm, oxiácidos têm oxigênio. Beleza? Facinho, ó. Oxiácido. Oxiácido é o ácido com oxigênio. Muito bem, aqui alguns exemplos de hidrácidos e de oxiácidos. Os hidrácidos, o HCl, por exemplo, que a gente tem no estômago, que faz a digestão dos alimentos. O HI, ácido iodídrico. Ácido iodídrico vai depender da região que você mora aí, certo? Na região de Araraquara, iodídrico, certo? Tiago, traz o alicatinho de cutícula pra tia. O H2S é o ácido que se forma quando o ovo entra em decomposição, o ovo podre, certo? O H2S é o gás que fica presente lá dentro e que dá aquele odor desagradável quando você acaba quebrando um ovo podre. Já teve essa experiência? O HCN foi o ácido utilizado no Holocausto dos judeus, que Hitler utilizou para a matança dos judeus na câmara de gás. O HCN, que eles chamavam lá de gás Zyklon, certo? O Zyklon era o HCN, na verdade, que matava as pessoas na câmara de gás. Ainda hoje é utilizado nos locais onde você tem a execução de pena de morte por câmara de gás, tá ok? Para os ácidos com oxigênio você tem o H2SO4 presente na bateria do automóvel, o HNO3, que é muito importante para a produção de fertilizantes e de explosivos, o HMNO4, o ácido permangânico, que é um ácido importante para a geração do ânion permanganato, que é muito utilizado como oxidante lá nas reações de química orgânica. A gente vai ver mais lá para frente isso aí. Tudo bem? Então, primeira classificação, hidrácidos não têm oxigênios, oxiácidos apresentam oxigênio. Segunda classificação é quanto ao número de hidrogênios ionizáveis. Monoácidos são aqueles que apresentam um hidrogênio ionizável, como está mostrado para vocês. Diácido, quando tem 2 hidrogênios ionizáveis. Triácido, quando tem 3 hidrogênios ionizáveis. Se você prestou atenção nos exemplos, você vai ver lá como monoácido o H3PO2. Tem um asterisco nele lá. E como diácido, o H3PO3. Por que tendo 3 hidrogênios, ele é monoácido? Tendo 3 hidrogênios, ele é diácido. E o H3PO4 aqui embaixo é triácido. Isso tem a ver com a estrutura desses ácidos. No H3PO2, só um hidrogênio está ligado ao oxigênio. E este é o chamado hidrogênio ionizável. O hidrogênio que a água consegue retirar é aquele hidrogênio ligado ao oxigênio nos oxiácidos. Por causa da estrutura, então, você teria somente este hidrogênio ionizável, que está representado lá na forminha de esferas por aquele branquinho ligado ao vermelhinho oxigênio. Certinho? No caso do H3PO3, você tem esses 2 hidrogênios ligados ao oxigênio. Portanto, os dois são ionizáveis, representados aqui, ó, nas bolinhas brancas ligados nas vermelhinhas, que são o oxigênio. Então, só se rompe as ligações em oxiácidos de hidrogênio ligado ao oxigênio, ok? Por isso, esses ácidos são diferentes no que diz respeito ao número de hidrogênios ionizáveis. Já o H3PO4, se você olhar a estrutura dele, olha só, todos os hidrogênios estão ligados a oxigênios. Então, você tem lá, ó, os hidrogênios ionizáveis, todos eles ligados aos oxigênios. Por isso, os 3 são ionizáveis. Tudo bem? Legal. Classificando agora quanto ao número de elementos. Ele pode ser binário, ternário, quaternário. Binário é quando ele tem 2 elementos. Ternário quando tem 3. Quaternário quando tem 4. Como assim, professor? H2S é binário? Sim, só tem hidrogênio e enxofre. Eu estou analisando elementos, não átomos, certo? Existem 3 átomos no H2S, mas de 2 elementos apenas, hidrogênio e enxofre. Beleza? Muito bem, analisando os exemplos, então você vê que ácido binário só tem 2 elementos. Ternário, 3 elementos. Quaternário,
como o ácido ciânico, o tiociânico, o isociânico, são formados por 4 elementos químicos, ok? Tranquilo? Então, classificação quanto ao número de elementos. Outra classificação quanto ao ponto de ebulição, se o ponto de ebulição é baixo ou alto. Você tem fixos e voláteis. Fixos são aqueles que têm dificuldade de entrar em ebulição. Os grandes exemplos: ácido sulfúrico, que é um líquido oleoso nas condições ambiente, o ácido bórico, que é um sólido, é um pó nas condições ambiente, o ácido fosfórico, que também é um sólido nas condições ambiente, tudo bem? E os ácidos voláteis são aqueles que evaporam com facilidade. Todos os hidrácidos, né, todos os ácidos sem oxigênio e a maior parte dos oxiácidos. Tirando aqueles 3 ali que estão como exemplo de fixos, os outros oxiácidos basicamente serão voláteis, tá? Que evaporam com facilidade. O HNO3, por exemplo, o H2SO3. Legal? Beleza, hein? Então, ó, fixos, H2SO4, H3BO3, H3PO4. Legal? Muito bem. Continuando, classificação quanto à força. Para isso você vê primeiro se ele é hidrácido ou oxiácido. Para os hidrácidos, nós temos o seguinte: 3 ácidos fortes, 1 moderado e o restante é fraco. Quais são os fortes? HCl, HBr e HI. Muito bem. HCl, HBr e HI são os ácidos fortes. Moderado, HF e o restante é fraco, certo? Para os hidrácidos. Se você analisar a família 7A, a família 17, os 3 elementos do centro dela, Cl, Br e I, vão gerar os ácidos fortes, HCl, HBr e HI. O HF é moderado e o restante dos hidrácidos é fraco. HCN, por exemplo, H2S são ácidos fracos. Legal? Note que o fato de ser fraco não tem nada a ver com a letalidade, por exemplo, se ele é capaz de matar ou não. HCN é um ácido fraco, mas mata com muita facilidade. Então a força não está diretamente relacionada com o mal que ele pode fazer no nosso organismo, ok? A força, na verdade, está relacionada com a facilidade que ele tem de liberar o H+, certo? Ácidos fortes liberam H+, com facilidade. Ácidos fracos liberam H+, com dificuldade. Joinha? Beleza. Para os oxiácidos, como é que a gente vai fazer? Todo oxiácido se encaixa nessa estruturinha aqui, ó, HX e OY, ou seja, um certo número de hidrogênios, um elemento central, um certo número de oxigênios. Para você fazer a força, você vai calcular um delta, que é o número de oxigênios menos o número de hidrogênios, representado aqui por X menos Y, ok? De acordo com o delta, eu vou classificar o ácido em fraco, moderado, forte e muito forte. Se o delta for 0, ele é fraco. Se for 1, é moderado. 2 é forte. E se for 3, é o mais muito forte. Muito bem, então. 3 é muito forte. Beleza? Você vai ver que tem alguns materiais que trazem como 2 ou maior que 2, forte. Também tá certo. Tá legal? Só que analisando aqui com esse 3, fica mais fácil a gente distinguir alguns ácidos que encaixam aí nesse 3 de delta, certo? Como um ácido muito forte. Beleza? Muito bem. Alguns exemplos aqui para você entender como é que faz esse cálculo. O HNO3. Então a gente vai fazer o delta, que é X menos Y, ou seja, oxigênios menos hidrogênios. No caso do ácido nítrico, 3 menos 1, que dá 2. 2 eu classificaria ele então como um ácido forte. Beleza? Atenção! Sempre existe aquela exceçãozinha, né? Muito bem. Atenção aqui ao ácido carbônico, por exemplo, H2CO3. Se a gente fizer a conta, dá moderado, mas na verdade ele é um ácido fraco, porque ele vem de um equilíbriozinho que existe entre o CO2, o gás carbônico, e a água, gerando esse H2CO3. Então, na verdade, ele é um ácido fraco, porque ele é instável. Joinha? Outra coisa que você tem que ficar esperto é para os ácidos de fósforo. Todos eles são moderados. Se você fizer o cálculo para o primeiro, dá certo. Para o segundo, já daria 0 e para o terceiro, menos 1. É que, na verdade, o cálculo deve ser feito pelo número de hidrogênios ionizáveis apenas. Se eu pegasse o H3PO3, eu teria que fazer 3 menos 2, que são os ionizáveis, que dá 1.
E no último caso, eu teria que fazer 2 dos oxigênios menos 1 dos hidrogênios ionizáveis, que também daria 1. Então guarda aí que os ácidos de fósforo ali, H3PO4, H3PO3 e H3PO2, são moderados. Tudo bem? Outra forma de você analisar a força é pelo grau de ionização. Se o alfa for menor que 5%, quer dizer que o ácido é fraco. Se o alfa estiver acima de 5, igual ou maior que 5, e menor que 50, ele é moderado. E se ele estiver acima de 50, 50 ou mais, seria ácido forte. Tá? Essa é uma outra forma de você analisar a força. A facilidade que ele tem de liberar o H+, a porcentagem das moléculas que se rompem, que se quebram quando adicionado à água. Legalzinho? E aí, que hora é agora? Hora do exercício, perfeito. Hora da gente ver se você conseguiu sedimentar os conceitos que foram falados, combinado? Se você quiser saber mais, ter o resumo teórico para acompanhar a aula, mais exercícios, listas de exercícios, tem o link abaixo aqui do site do Professor Marx. Dá uma passadinha lá depois dessa aula, combinado? De volta contigo, vamos resolver o videocício que ele nos deu. Ele fala aqui do HClO, do HBrO e do HIO. E faz algumas afirmações sobre quem é mais fraco, quem é mais forte, ordem de força. Se a gente fizer o cálculo oxigênios menos hidrogênios, você vai ver que dá igual para todo mundo. Vai dar 0, 0 e 0. Como é que eu vou diferenciar então quem é o mais forte e quem é o mais fraco? Então nós vamos ter que pensar um pouquinho na estrutura desses ácidos. No HClO, HBrO e o HIO. A forma de se montar isso aí foi explicada lá nas ligações covalentes, tá? Então volte lá, veja as explicações de como se monta a fórmula estrutural de um oxiácido. A fórmula seria essa daqui para esses três, ó. Se a gente analisar, a diferença está do lado direito da molécula, onde está o cloro, o bromo e o iodo, o resto é igual na molécula. Então a gente tem que pensar em eletronegatividade, lá da parte de tabela periódica. Essa é a fila de eletronegatividade, sendo o flúor o mais eletronegativo dessa fila e o hidrogênio o menos eletronegativo da fila. Então veja que o cloro é mais eletronegativo do que o bromo, que é mais eletronegativo do que o iodo. A eletronegatividade é a força que o elemento tem para puxar elétrons. Então, no HClO, essa região da molécula vai estar rica em elétrons, ele vai estar puxando muito elétron, porque o oxigênio puxa e o cloro tem bastante força de atração, bastante eletronegatividade. Essa força de atração vai ser maior no HClO do que no HBrO, do que no HIO, certo? Então, acumulam-se mais elétrons lá no HClO, do lado direito da molécula, puxando então os elétrons do hidrogênio para mais próximo desse lado, puxando mais do que é puxado aqui no HClO e do que no HIO. Dessa forma, a ligação do hidrogênio com o ClO fica muito enfraquecida, fácil de ser rompida. Se é fácil de romper, libera o H+ com facilidade. Então ele é bastante ácido, ele é o mais ácido desses três. No HIO, que eles puxam pouco o elétron do hidrogênio, a força da ligação é maior, é mais difícil romper essa ligação, é mais difícil liberar o H+, então ele libera com mais dificuldade. O ácido é mais fraco, então é menos ácido. Se a gente analisar o que ele falou para nós, a ordem crescente de acidez seria HIO menos ácido, HBrO, HClO. Vendo as alternativas, a gente teria resposta C. Legalzinho? Então, olha só, muitos assuntos envolvidos na resolução de um único exercício. Por isso que você tem que pensar que a química é um conhecimento que vem na sequência. Você não pode esquecer aquilo que foi falado. Ah, já estudei isso, já fiz a prova, deixa para lá. Você vai sempre precisar de conhecimentos anteriores, tá legal? Finalizamos mais uma etapa juntos. Grande abraço, muito legal você ter ficado aqui. Não se esqueça, inscreva-se, dê o joinha e a gente se vê num próximo vídeo. Goodbye, como eles dizem lá.